Oi, estamos começando o painel Amplificando Vozes, um espaço para entender como as plataformas digitais podem moldar a luta pela igualdade, seja ela étnica ou sexual. Eu sou Renan da Paz, estudante de jornalismo da Unisanta. Na discussão, conto com a presença do pesquisador e mestrando em administração pública, Ergon Kugler. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Vai ser uma ótima conversa, tenho certeza. E também com a presença da mestra em ciências e psicóloga com atuação social comunitária, Aurélia Rios. Boa noite a todas, todos e todes. Assim como eu também agradeço a participação e espero poder colaborar da melhor maneira possível. Bom, nesse espaço a gente vai debater como as redes sociais são importantes para ampliação e para expansão das vozes de pessoas que por muitas vezes são caladas. E por isso, Ergon, eu quero começar com você. Sendo um homem que faz parte da comunidade LGBT, como é que você lida com possíveis casos de discurso de ódio nas redes sociais? São as falas que incitam ódio contra pessoas ou grupos, tendo por base fatores sociais. Olha, Renan, a nível individual, a gente às vezes até esquece sobre a nossa sexualidade. Eu imagino também que a gente vai ouvir aqui um debate que a gente também esquece no dia a dia, porque a gente só percebe que é, por exemplo, da comunidade LGBT, quando um hétero, por exemplo, lembra a gente que a gente tá fora do padrão, né? Tá fora ali da chamada norma. Eu digo isso porque é curioso uma coisa. Eu lembro que numa última eleição municipal, por exemplo, eu acabei fazendo um vídeo, né, em favor de uma candidata contra o outro candidato. E aí tinham pessoas me criticando, tinham pessoas me elogiando. E teve uma pessoa que me elogiou e falou exatamente assim: olha, muito bom o seu vídeo, mas podia ter tirado esse brinquinho aí para dar mais moral. Então a gente percebe que, às vezes, no dia a dia, às vezes a gente se esquece, né? Porque aquele preconceito está embutido no próximo, né? Mas são situações nessas no dia a dia que a gente acaba percebendo. Então, eu respondo a sua pergunta dizendo: infelizmente é mais comum do que a gente gostaria, mas são essas coisas que fazem às vezes a gente lembrar sobre o fato de que a gente às vezes não está na norma. E que ótimo que a gente não está na norma, porque a norma é essa que tenta às vezes nos calar, nos criticar e nos acusar, né? Dentro das redes sociais, né, diante desses comentários, muitos são feitos de maneira anônima. Aurélia, você acredita que o anonimato existente na internet encoraja esses discursos preconceituosos, principalmente no caso do racismo? Ele não só encoraja, como ele intensifica, porque o discurso de ódio ele está enraizado na nossa sociedade. Vale lembrar que nós somos frutos de uma colônia de exploração, onde o capitalismo, o racismo, o patriarcal estão sempre em hegemonia, embutindo cada vez mais pessoas acreditando que existe um padrão de corpo, um padrão de normatividade, um padrão de saúde, e eu vejo que as pessoas elas se sentem à vontade da mesma maneira que elas se encontram também de forma visível. E tentando elucidar um pouco mais essa pergunta, é dizer o quanto as pessoas elas se sentem legitimadas a dizer e apontar aquilo que elas não reconhecem como possibilidade de existência. E esse é o grande padrão da discursividade do ódio, das discriminações, preconceitos, dentre outras. Nós temos leis na legislação brasileira, né, que regem e nos protegem contra esse tipo de discurso, como é o caso da Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, conhecida como a Lei do Racismo, que define como crime a discriminação ou preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional. Vocês acreditam que as leis atuais de combate às discriminações e ao discurso de ódio online são suficientes para proteger as minorias? Olha, a gente tem tido uma série de discussões que mostram que hoje a internet é basicamente terra sem lei. Por que eu falo isso? A gente tem legislação que, por exemplo, né, equipara a homofobia ao crime de racismo. A gente tem legislações que vão falar sobre os ditos crimes de contra a honra, né? Mas quando a gente vai para o ambiente digital, é discussão atrás de discussão, é xingamento atrás de xingamento, mas pior do que isso, é discurso de ódio atrás de discurso de ódio. E a gente não pode cair exatamente nesse pensamento que a internet é terra sem lei. Hoje, a gente tem um projeto de lei em tramitação, que é o projeto 2630 de 2020,
conhecido como PL das fake news, mas que trata para muito além de uma questão de fake news. Ele vai falar sobre liberdade de expressão, responsabilidade das plataformas e transparência na internet. De forma muito resumida aqui, passando sobre esse ponto, o que nos interessa na discussão de discurso de ódio é que a lei que acontece fora das redes sociais também deve valer dentro das redes sociais. Teve um caso recente, por exemplo, de um grupo neonazista encontrado no Telegram e que o Telegram se negou a entregar os usuários que faziam parte daquele grupo, pasmem, por 2 argumentos. Não era porque eles não estavam cometendo crime, não. Primeiro argumento, feriria a liberdade de expressão deles, como se neonazismo fosse liberdade de expressão. Segundo argumento, feriria o direito à privacidade daqueles usuários, como se o direito à privacidade fosse soberano a cometer crimes. Então a provocação aqui que eu deixo aqui, já passo também para não monopolizar nesse ponto, é que é a seguinte: hoje o ambiente das plataformas, ele vive como se fosse num isolamento, numa bolha, apartado da legislação brasileira, porque muito que a gente tem de demanda de juiz, às vezes é para tentar derrubar. Quantas vezes a gente já não viu o WhatsApp fora do ar, o Telegram fora do ar, tal rede social fora do ar? São medidas judiciais para tentar obrigar as plataformas a cumprirem a lei com multas milionárias que às vezes não conseguem alcançar. Então, infelizmente, tentando concluir, a legislação hoje brasileira, ela tem muitas lacunas porque, apesar de dar avanços no ambiente físico fora das redes, dentro das redes, a gente ainda precisa de uma legislação que obrigue as plataformas a cumprirem, as big techs a cumprirem a legislação brasileira. Todas as leis, elas precisam ser fiscalizadas, elas precisam ser monitoradas, elas precisam ser mobilizadas para que de fato aconteçam. Nós não podemos esquecer que nós temos 3 poderes no nosso país, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, e sabemos quais são os corpos hegemônicos que representam esses poderes. Há muito tempo, se nós formos compreender um pouco as leis, como elas ditam regras a partir daquela condição a qual eu me encontro com o poder da caneta. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos agora essa semana discutindo o marco temporal, né? Falar de terras indígenas, nós somos, ou estamos, ou entramos dentro de terras indígenas. Isso não é para ter mais essa discussão. Então, enquanto existir representações que têm o poder da caneta nesses 3 poderes, as leis elas sempre estarão em evidências, entretanto não estabelecidas. Eu costumo dizer que enquanto nós não assumirmos esses papéis, enquanto representação, enquanto existir democracia, nós vamos estar, por exemplo, ouvindo a sua pergunta e tentar responder o que acontece, para onde vamos e como iremos e até quando nós seguiremos lutando. Eu acredito que precisamos seguir cada vez mais enfatizando, participando, tendo direito à voz, assumindo vozes e ao mesmo tempo nos posicionando em quaisquer espaços sociais. Caso contrário, nós estaríamos discutindo o porquê das leis elas não estão sendo cumpridas. Desde que as redes sociais se tornaram populares aqui no Brasil, isso por volta de 2004, com o Orkut, nós tivemos muitas mudanças, né, nas políticas, nas implementações delas, mas vocês acreditam que nesse tempo houve algum avanço no sentido de que as pessoas elas possam se expressar livremente dentro da lei, serem quem elas são? Vocês acham que as redes sociais elas apoiam isso hoje em dia? Olha, vou tomar a liberdade de começar aqui respondendo. A gente teve uma série de avanços. Por exemplo, foi o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ele diz que, dentre outras coisas, a discriminação dentro do ambiente digital ela precisa ser punida como lei, né? Mas o que a gente tem hoje, por exemplo, em relação às Big Techs, é muito importante a gente trazer essa reflexão para o macro, né? Porque senão a gente olha um caso isolado, senão a gente olha uma discriminação isolada. Mas hoje a realidade é pura. Quem aqui que está ouvindo, que está participando, não teve um post que foi derrubado e não soube o motivo? Ou que levou um shadow ban? Quantos, né? Às vezes a gente posta lá um monte de coisa com muito engajamento e às vezes um outro tem um menor engajamento. Por que eu estou trazendo essa discussão? A gente tem uma legislação que avançou no combate à discriminação no ambiente digital, mas a gente ainda tem plataformas e big techs que
fazem do ambiente digital da forma como querem. Vão dar shadow ban num tema. A gente viu, por exemplo, uma série de hashtags ligadas a pautas progressistas, feministas e etc. sendo derrubadas. O próprio posicionamento em relação a uma legislação ou outra, né? Então, enquanto a gente ainda tiver a dependência das plataformas e das companhias, das big techs internacionais decidirem o que pode ser dito e o que não pode, a gente está colocando em risco uma palavra que é muito cara para a democracia, chamada soberania. A soberania, ela diz respeito a gente conseguir definir sobre os rumos daquilo que está no nosso território. Então, se a gente está falando de soberania, que é digital, é da democracia, a gente também fala sobre soberania para quem mais aperta a corda, que é a população negra, que são as mulheres, que são as LGBTs, que é quem está todos os dias, por exemplo, recebendo discriminação, denunciando post e nada acontece. Porque não existe uma legislação que obriga o Instagram, o Facebook, as plataformas, terem uma sede em território nacional, darem resposta num prazo X, punirem quem está, por exemplo, cometendo algum crime no ambiente nacional. Então, percebam como, se a gente leva para o macro, a gente percebe que o caminho é a gente pensar legislações que ajudem isso a nível estrutural. Na leitura no campo da psicologia, as redes sociais elas isolaram as pessoas, elas submeteram, ao mesmo tempo adoeceram. Temos casos de pessoas que suicidam, ao mesmo tempo que ficam refém da quantidade de curtidas ou se eu estou sendo reconhecido ou não. Eu vejo que teve um avanço no sentido do acesso à comunicação, mas tivemos um retrocesso muito grande de não saber utilizar esses mecanismos enquanto espaços legítimos de falas, múltiplas posições. Toda vez que alguém me pergunta sobre rede social, eu costumo dizer o seguinte: quem tem acesso à rede social? Nós vivemos ainda uma sociedade brasileira que temos quase, estou chutando bem baixo aqui, tá? Quase 45% da nossa população passa fome. Nós estamos falando de pessoas que não têm acesso à internet. Nós estamos falando de pessoas que não têm acesso a um aparelho de celular. Então, as redes sociais, elas ainda estão sendo utilizadas e, ao mesmo tempo, direcionadas a um público privilegiado. Prova disso foi na época da pandemia. O ficar em casa, nós não podemos esquecer quem é que ficava em casa, quem é que tinha acesso. Uma outra questão que chamava muita atenção, quando tinha as lives, principalmente homens brancos, heteronormativos, eles estavam clean, nos espaços e falando, se posicionando. Enquanto isso, as mulheres estavam reféns a uma série de tarefas. Então tinha sempre alguém passando atrás, era um filho chamando, era cachorro que pulava, era telefone que tocava. Então nós temos que compreender que as redes sociais, elas existem sim, democraticamente também, entretanto, assim como as leis, conforme a pergunta anterior, nem todas as pessoas ainda atingiram esse patamar. E lembrando que a condição psíquica ela está a partir do afeto. E tudo que me afeta tanto pode ser benéfico quanto maléfico. E o isolamento, o adoecimento, ele é causa de um dos principais processos que ainda se encontra em rede social. Falando agora sobre movimentos na internet, eu gostaria de saber de vocês que hashtags poderosas vocês já observaram que diga respeito a essas lutas. Começando por você. Temos várias. Eu costumo dizer que todo movimento, nós que somos ativistas, nós temos pesquisadores também e pesquisadoras, nós sabemos que a partir de uma hipótese micro chegamos a uma causa maior. Eu costumo observar que as pessoas elas vão se posicionando a partir daquilo que as conduzem. Aquilo que lhes fazem sentido. Eu sou muito a favor dos coletivos, eu sou muito dos pequenos coletivos, dos espaços comunitários, dos espaços universitários como esse que nós estamos aqui presente, que vocês trazem uma temática. Quantos anos tem o curso de jornalismo na Unisanta e quantos anos não se discute essa temática? Então eu acredito que quando você sobressai uma temática dentro da rede social, é a partir de uma voz que ela quer ser extensa a algum tipo de causa. Então eu não quero aqui enumerar alguns, mas eu quero saudar os espaços de luta, seja estudantil, seja popular, seja da luta pela terra, da luta pela segurança alimentar, porque são esses espaços que vão movendo cada vez mais a nossa sociedade. Estamos atingindo também os espaços deliberativos, mas ainda temos muito que avançar.
A resposta foi tão boa que eu faço coro e simplesmente acato. Eu concordo totalmente. Concordo totalmente. Essa é a minha resposta, é saudar essa maravilhosa resposta sobre a importância de não uma hashtag de forma isolada, mas a construção coletiva, né, desse processo todo. Quero saber de você, como alguém que está muito conectado com as redes sociais, se você pudesse criar um aplicativo que fosse inovador e rico em inclusão, como é que ele seria? Como é que ele funcionaria? Olha, a pergunta que eu geralmente me faço é: o que faz um post mais longe ou menos longe? Você saberia responder? Saberia responder? Porque a gente não tem acesso ao algoritmo que está por trás das redes sociais. Isso daqui é uma palavra que caiu na moda, né? Todo mundo gosta de falar dos algoritmos. Mas na prática, o que é algoritmo? E falando aqui do local de fala de quem gosta de programar em Python. O algoritmo, ele nada mais é do que um conjunto de regras. Então, basicamente, a gente tem um conjunto de regras que vão dizer que um post com tais palavras vai chegar mais longe. Um outro post com tais palavras não vai chegar tão longe. A gente falou de shadow ban, para quem está ouvindo, isso daqui significa um post ele ser menor divulgado, ele ter menor alcance. A gente falou de um post ser excluído, porque, por exemplo, o algoritmo ele pode descobrir que aquele post tem algum conteúdo malicioso, etc. Por que eu estou fazendo essa reflexão sobre o algoritmo? Eu acho que a gente não tem como pensar qualquer rede social, ou rede antissocial, como diria Pedro Cardoso, né? O antigo Agostinho Carrara, ele chama de rede antissocial. A gente não tem como pensar nenhuma rede social sem saber que aquilo também é um espaço de debate público. Percebam a falsa dicotomia que a gente constrói na nossa cabeça. Ela é feita por uma empresa. O algoritmo são técnicas. Então isso daqui seria o oposto ao espaço público dominado pela política? Então são essas falsas dicotomias entre público e privado, técnico e político que a gente precisa desconstruir. Porque ainda que ela seja de natureza privada produzida por uma empresa, Twitter, Facebook, Instagram, quem seja, ela tem características públicas, porque é ali que se faz o debate público. Ainda que ela tenha um monte de questões técnicas, algoritmos, ali é manifestada a política. A sua opinião, a opinião dela, a opinião de todos nós é uma opinião política, não existe opinião neutra. Então, respondendo de forma muito objetiva, eu acho que qualquer rede social que se propusesse a de fato ser mais inclusiva, no mínimo ela teria que ter transparência algorítmica, que diz respeito a saber o que faz o discurso dela ter mais ou menos alcance que o meu e por que aquilo é daquela forma, e transformar isso em debate não privado, não técnico, mas também um debate público e político, tal como é. Para finalizar, né, caminhando agora para o final, eu quero saber dos dois, que dica que vocês deixam para que pessoas que fazem parte desses grupos que são diariamente atacados lidem com esses comentários, com esses ataques, com preconceito, com discriminação nas redes sociais. Se posicionando, não silenciando e ao mesmo tempo criminalizando, buscando lei quando for necessário. Caso contrário, sempre seremos atacados. Eu costumo também dizer que quando nós temos uma defesa, é porque não existe nenhuma condição de ser defendida, ou de ser defendido, ou de ser defendido. E, ao mesmo tempo, como que a nossa linguagem ela precisa também ser transformadora diante da causa. Essa semana eu ouvi de um advogado, né, que está aí caminhando para a promotoria, ele está prestando, na verdade ele já está nas etapas do concurso de promotor, e ele disse o seguinte: como é difícil falar a linguagem neutra. Eu falei para ele assim: é difícil porque a hegemonia patriarcal ela está tão enraizada que para você se abrir diante daquilo que é diferente ou de que é existencial, é como se não existisse. Então, não é dificuldade, você só precisa estar aberto a isto. Então, finalizando, é tentar colocar uma causa legítima naquilo que você de fato acredita. E aquilo que você acredita, nem sempre você pode se inclinar. Porque ela passa a ser um ícone a partir do momento que você a defende. E ao se defender, você se torna numa posição, eu não diria de guerra, né? Porque guerra é algo muito além das nossas condições, porque guerra mata. E a nossa proposta não é nos matarmos, porque a gente já estamos em processo de matança. Mas enquanto podemos existir diante daquilo que não é possível para nós. Então a posição ela tem que existir a todo momento, em quaisquer espaços que nós estejamos. De forma muito breve, vocês sabem que eu já fui vítima de crimes virtuais
e já entrei na justiça, abri boletim de ocorrência, ganhei em primeira instância, medida tutelar, segunda instância em hegemonia, e eu falo isso com muita tranquilidade porque foi o melhor caminho tomado para resolver um problema que é crime virtual. Então, de forma muito sistematizada, muito resumida, quem for vítima de crimes virtuais, desinformação, negacionismo, ataque, perseguição no ambiente digital, faça boletim de ocorrência e procure os seus direitos, defensoria pública, advogado, porque a internet, reforço, não pode ser terra sem lei. Tá certo. Alguma consideração final? Eu só quero agradecer aqui a oportunidade e dizer que sigo à disposição, foi um ótimo diálogo e espero que a gente se encontre mais vezes. Também gostaria de agradecer. Tudo que é bom passa rápido, nem sentimos. Isso mostra o quanto esse debate precisa cada vez mais seguir existindo dentro da academia. E parabéns pela iniciativa de vocês. Fico muito feliz de ter vocês dois aqui. Nós conseguimos fazer um bate-papo inclusivo de temas que são muito importantes e que eles sempre precisam ser relembrados para a gente garantir um ambiente digital que seja seguro para todos, independentemente de fatores biológicos ou sociais. E com isso eu quero encerrar o nosso painel Amplificando Vozes. Muito obrigado mais uma vez a todos que estão aqui, a todos que estão lá fora também. E é isso. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Muito obrigado.